Bom dia, minhas irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus para todas, né? Hoje vamos ter mais uma aula diferente, né? Não é uma aula presencial, uma aula aqui no nosso grupo, né? E eu quero adiantar aqui para as irmãs que o sistema de presença segue o mesmo da semana passada. Aquelas que assistirem ao vídeo terão a sua presença colocada, e aquelas que não assistirem, né, que nós observarmos lá na postagem, que não visualizaram, estas levarão falta, né? Hoje nós daremos a aula da última lição do trimestre, né, que é a lição 13, que tem como título O Novo Homem em Jesus Cristo, né? Então, que o nosso amigo Espírito Santo de Deus se faça presente neste momento e nos instrua em tudo aquilo que nós devemos passar nessa aula. Amém? Vamos iniciar a nossa introdução e ela começa da seguinte maneira, né? Nos fazendo uma pergunta. Nos diz assim: é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Se nós formos olhar do nosso ponto de vista humano, a gente vai dizer que não, né? Que nós não seríamos capazes. Mas quando a gente lê a Bíblia, a gente constata, né, que essa perfeição não somente é possível, como também ela é algo desejável por Deus, né, para a nossa vida, né? Ela é requerida de todo aquele que professa o nome do Senhor. Ela passa a ser um requisito na nossa vida de cristão, né? Se nos valermos, né, das nossas forças humanas, né, falhos que nós somos, se a gente for colocar a nossa esperança em nós mesmos, né, a gente não alcançará. Mas, né, em Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Redimidor, né, nós conseguimos, porque toda a nossa velha natureza, ela morre, né, e nós renascemos em Cristo Jesus para a vida eterna. Então, aquele ideal que Deus, né, planejou lá no paraíso, quando ele fez o primeiro homem, né? Quando ele fez Adão ali do pó da terra, né? Aquele ali foi o ideal que Deus queria para nossas vidas, né? Ele achou que através de Adão iríamos alcançar essa perfeição, né? Mas Adão pecou, né? Mas por intermédio do último Adão, que é Jesus Cristo, Filho de Deus, né? A gente é capaz de alcançar essa santidade que o Senhor espera de nós. Então, nesta lição de hoje, né, a última lição do trimestre, a gente vai estudar o nascimento, a justificação, a santificação e a glorificação do novo homem em Cristo Jesus. Glória a Deus. Então, vamos lá? O tópico 1 tem como título O Nascimento do Novo Homem, né? A gente sabe, se as irmãs leram a leitura em classe, né? Jesus ali, ele estava conversando com Nicodemos, né? E ele dizia que o novo homem, ele não é gerado nem da carne, nem do sangue, mas ele é gerado de Deus, da água e do Espírito, né? Porque nós nascemos por meio da carne e do sangue, é o método natural, né, de nascimento. Mas quando a gente nasce para Cristo, a gente nasce de Deus, né, da água e do Espírito. Então vamos lá para o item 1, né, o subtópico do tópico 1, que tem o título Nascido não do sangue nem da carne, né? Se a gente for ler o Evangelho de João, ele afiança que o novo homem em Cristo
é antes de tudo uma criação espiritual, né? Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Essa passagem está lá em João 1, 12 e 13. Ou seja, a partir do momento que a gente aceita Jesus, né, a gente tem um novo nascimento, né, através do Espírito, né? Como nós dissemos na introdução, apesar do pecado do primeiro homem, né, do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus através do último homem, né, do último Adão, né, por mérito do Senhor Jesus. Então, através dele, através do Senhor Jesus, né, nós conquistamos uma nova chance. Amém? A atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode operar nas nossas vidas. Esse é o primeiro milagre, né, que recebemos quando nos convertemos, quando confessamos o nome do Senhor e que o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós, né? No nosso interior, nós passamos a ter a atuação do nosso amigo Espírito Santo, né? Que primeiramente nos limpa, né? Tira todos os carrapichos, tudo que não é do seu agrado, né? Esse é o primeiro milagre que nós passamos a viver quando aceitamos a Jesus como nosso Salvador. Ao nascer de novo, o homem experimenta o novo Gênesis, a comunhão plena com o Pai Celeste. Lá em Romanos 8,16, vai dizer assim: o Espírito Santo de Deus fala no íntimo dos nossos corações, dizendo-nos que somos realmente filhos de Deus. Ou seja, é isso viver o novo Gênesis, né? Nós passamos a ser filhos, né? Mediante a fé em Jesus, nós passamos a ser filhos de Deus. Olha que coisa gloriosa. E o Espírito Santo de Deus, ele testifica isso em nós, né? O nosso íntimo grita, no nosso coração, nós passamos a ter essa certeza que deixamos de ser criaturas para ser filhos de Deus. E tem o subtópico 2, que tem como título Nascido de Deus. O nascimento do novo homem é descrito, né, pelo evangelista João como o ato de nascer de Deus, né? Lá em João 1,12 vai dizer: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, né? Então, aquele que confessa, que recebe ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, passa a ser filho de Deus, né? Nós somos co-herdeiros com Cristo, glória a Deus, né? Isso implica na aceitação pela fé do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Lá em Apocalipse 13, a gente vai ver que nessa passagem ele vai dizer que aqueles que não aceitaram o plano de salvação, que eles ficarão nessa terra, que eles serão atribulados, né? Que esses, por não terem a marca de Deus, né? Por não terem sido, não terem aceito ao Senhor Jesus por meio da fé, esses serão enganados, né? Mas nós não. Tornar-se uma nova criatura em Cristo é o auge da bem-aventurança humana, né? Já pensou, você passa a ser nova criatura em Cristo Jesus, né? Todas aquelas velhas coisas se passaram. Lá em 2 Coríntios 5,17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, né? Eis que surgiram
coisas novas, né? O velho homem morreu, glória a Deus, né? Somos novas criaturas, passaremos a viver novas coisas em Cristo Jesus. Logo, nascer de Deus é tornar-se filho de Deus mediante a fé, né? Então, mediante a fé, nós somos filhos de Deus. Quando nós o aceitamos, quando nós confessamos o Senhor Jesus como Salvador da nossa vida, né? Nós nos tornamos filhos de Deus. O subtópico 3, nascido da água. O batismo em águas só tem efeito salvador quando ele é recebido pela fé. Primeiro você tem que confessar o nome do Senhor, para daí você ser batizado nas águas, né? Ser nascido das águas. Porque o que é o batismo? O batismo, ele representa o sepultamento dos pecados, né? O batismo, ele deve ser por imersão, né? Ou seja, você é mergulhado nas águas. Então, a partir do momento que você mergulha, né? Você ali, ao mergulhar, os pecados, eles são submersos, né? Eles ficam lá, no mar do esquecimento. Quando você sai das águas, né? Você passa já a ser uma nova criatura. Tudo passa a se fazer novo, porque os pecados, eles foram sepultados. Amém? Então, se devidamente observado, o batismo simboliza não apenas a morte, mas a ressurreição também de Cristo. Então, ele simboliza a morte, ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que o recebe como Senhor e Salvador. Ou seja, mergulhou, morreu, né? Os pecados ficaram lá. Ressuscitou em Cristo Jesus, né? E recebeu também um renascimento espiritual, né? Daquele que o recebe como Senhor e Salvador. Então, todo aquele que confessa o nome de Jesus, né? Que é batizado nas águas, né? Recebe, morreu para o mundo, ressuscitou com Cristo e recebeu o selo do Espírito Santo, né? É nascido da água, é nascido de Deus, é nascido da água, é nascido do Espírito. Dessa forma, cumpre-se o que Paulo escreveu, asseverando que Jesus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. Ele nos salvou pelo seu lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Essa passagem as irmãs encontrarão em Tito, capítulo 3, versículo 5. Ou seja, o lavar regenerador, porque nós fomos regenerados em Cristo e fomos renovados pelo Espírito Santo de Deus. Dessa experiência vai ressurgir o novo homem em Cristo Jesus, uma nova criatura, né? O subtópico 4 diz: nascido do Espírito Santo. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. Por quê? Porque é o nosso amigo Espírito Santo que vai nos dirigir, né? Que vai nos orientar no que é certo, no que nós devemos fazer. Para tal, nós precisamos nos arrepender, né? De tudo que nós fizemos, nos arrependemos, o Senhor, Ele nos perdoa. E o nosso amigo Espírito Santo, né? Ele dá uma nova vida, porque é Ele que vai nos conduzir em todas as nossas ações, né? É Ele quem opera o novo nascimento. Porque não sei se vocês lembram da passagem, naquela passagem que o Senhor Jesus disse que ia deixar aqui o Consolador. Então, nosso amigo Espírito Santo, ele está conosco 24 horas por dia, nos guiando, né? Nós passamos a viver
as coisas de Deus, as coisas do alto. Lá em João 3,6 diz assim: o que nasce da carne é da carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então nós passamos a viver as coisas espirituais, as coisas do alto, né? Os nossos olhos, eles são abertos. A gente passa a ver a vida através da visão de Deus, não mais pela visão humana. Esse ato regenerador não pode ser explicado em linguagem humana, né? É difícil alguém que não está em Cristo entender essa mudança, né? A gente vê pessoas, por exemplo, uma pessoa que roubava, ela se tornou nova criatura, ela não rouba mais. E as pessoas do mundo, elas não entendem. Elas vão dizer assim, tá lá enganando e deixou de ser mal para ser bonzinha, foi? Ninguém muda de uma hora para outra. Por quê? Porque elas não conhecem esse agir regenerador do amigo Espírito Santo. Eles não sabem que é capaz. E a partir do momento que você diz, Senhor, eis-me aqui, eu me arrependo de tudo que eu fiz de errado, né, que o Senhor sepulta os nossos pecados, joga no mar do esquecimento, a gente é uma nova criatura. O que praticava de errado não vai se praticar mais, né? Lá em João 3,8 ele diz assim: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Por quê? Porque a nossa vida não é mais nossa. A nossa vida pertence ao Senhor. E é o nosso amigo Espírito Santo que vai passar a nos dirigir. Então, nós somos levados por Ele. É Ele que nos guia. Glória a Deus por isso. Somente a partir dessa ação sobrenatural em nossa alma é que o novo homem em Cristo torna-se possível. Ou seja, porque nós já abandonamos tudo que era do desagrado do Senhor. Então, já é possível, sim, né? Viver, ser uma nova criatura, né? A nossa alma, acontece algo sobrenatural em nós, né? Que muitas vezes a gente até se pergunta, poxa, como foi que eu fiz isso, né? Por que eu pratiquei isso no passado? Porque não tinha o Espírito Santo, né? Nós não éramos guiados por Ele. Temos aí, é nesse momento que acontece a genuína conversão. Quando nós nos deixamos ser transformados, né? Quando nós dizemos assim, Senhor, eu sou tua, minha vida é tua. Guia-me, Senhor, da maneira que o Senhor quiser. Glória a Deus. Vamos para o tópico 2, a justificação do novo homem. O novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo, num contexto de justiça e de pecado, que é o contexto que a gente vive, né? Por isso, precisa de um novo status diante do tribunal de Deus, que é a justificação pela fé. O subtópico 1, ele diz assim: a inutilidade da justificação humana. Nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, né, que tem méritos, né, não nos salva, nem nos justifica diante de Deus. Lá em Efésios 2, o 8 e o 9 vai dizer assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, a nossa salvação é por meio da fé em Jesus, do sacrifício que Jesus fez lá naquela cruz. As obras não salvam ninguém. Tem a doutrina espírita, eles creem nisso, que eles serão salvos pelas obras. Por isso que eles se doam tanto, né? Eles têm lá na igreja não, no centro espírita lá, eles têm aquela campanha do quilo. Eles arrecadam alimento, né? E conseguem muita coisa, porque eu posso lhe dizer,
uma coisa que eles são é determinados. Por quê? Porque eles acreditam que serão salvos pelas obras, né? Enquanto a gente sabe que a salvação é por intermédio da fé em Jesus. Aliás, as obras, elas são consideradas trapos de imundícias, ou seja, não são nada, né? Somos como um impuro todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como um trapo imundo. Murchamos como folhas e como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Ou seja, a iniquidade, ela nos afasta de Deus, né? Nós somos considerados impuros. Então, as nossas obras não adiantam de nada. É necessário fazer? É, mas a salvação é por intermédio da fé. Só existe um meio de obtermos a salvação e de nos justificarmos perante o justo juiz. A fé nos méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo. Ou seja, quando a gente passa a aceitar, a crer que o Senhor Jesus morreu naquela cruz por nós, que Ele se fez maldição por nós. A palavra de Deus diz que nós somos bem-aventurados, porque nós não vimos os milagres de Jesus, nós não assistimos à crucificação de Jesus, mas nós cremos, nós temos fé, né? E a salvação, ela é por meio da fé, nos méritos perfeitos de Jesus. A partir desse processo, o novo homem, ele passa a ter um novo status jurídico perante a Deus. Olha que coisa gloriosa, né? Como agora nós fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Dele quem? De Jesus, né? Nós fomos justificados pelo sangue de Jesus, nós ganhamos um novo status perante Deus. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele é o nosso advogado fiel, né? A vida de santidade de Jesus foi imputada sobre nós, né? Veio sobre nós, para que daí nossos pecados fossem lançados sobre ele. Então, o Senhor Jesus levou sobre si as nossas culpas, os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas transgressões. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados, curados, remidos, né? Então a santidade de Jesus foi imputada sobre nós. E nós fomos livres do pecado, né? Então nós passamos a ser justificados por Jesus. O tópico 2.2, ele diz assim: a maravilhosa doutrina da justificação. Ao pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão e muito mais que uma anistia. Ele nos concede o status de justo, né? O que é anistia? Imagine você ter um débito junto a um banco. E você vai lá naquele banco e ele diz: ó, hoje eu estou rasgando a tua dívida. Você não deve mais nada para a gente. Então, o Senhor, ele nos concede, né, mais que um mero perdão. Ele nos concede a anistia dos nossos pecados. Ou seja, nossos pecados, ó, são rasgados. Aquela carta de acusação é rasgada. E nós deixamos de ser ímpios para ter o status de justos. Olha que glorioso e olha que peso, né? Que responsabilidade nós temos, porque nós passamos a ser imputados como justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a nossa situação jurídica de réu, né? Nós deixamos de ser acusados porque todos os nossos pecados foram perdoados, foram anistiados, né? Lá em 1 Coríntios 6, o 11, vai dizer assim: assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados,
santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. O Senhor Jesus nos comprou e pagou o preço pelos nossos pecados, né? Este é completamente perdoado e seus pecados inteiramente apagados. E acrescenta, lá em Hebreus 10, 17 diz, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. O Senhor joga no mar do esquecimento. Aquele pecado que nos acorrentava, ele foi destruído. E nós passamos a ser livres em Cristo Jesus. Glória a Deus. O Senhor Jesus nos fez livres. O subtópico 3 do item 2, ele diz, o novo homem é justo. A partir da sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido injustiça. É como um bebezinho que acabou de nascer, que não tem pecado nenhum, né? Então, é assim que o Senhor Deus passa a nos ver, como se nunca tivéssemos cometido injustiça alguma. De agora em diante, nós somos um justo aos olhos de Deus. Lá em 1 João 3,7 diz, filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Ou seja, assim como Deus é justo, nós que praticamos a justiça também somos justos. E devemos vigiar para que ninguém venha nos induzir, né, a deixar de ser justo, a praticar injustiças. Haja vista que houve o que houve com o ladrão lá na cruz, no ato da crucificação, né? Lembra que tinha Jesus no meio, né? A cruz de Jesus no meio, e à sua direita e à sua esquerda, 2 ladrões. E um deles disse assim, Senhor Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o que foi que Jesus respondeu para ele? Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Glória a Deus. Por quê? Porque aquele ladrão que estava lá, ele creu em Jesus, mediante a fé. E todos os seus pecados foram apagados. E ali ele alcançou a salvação. Então, Jesus nos mostra que a salvação, ela é por meio da fé, né? O tópico 3, a santificação do novo homem. O novo homem, ele é ao contrário da regeneração, né? Que é um ato instantâneo. Quando nós aceitamos ao Senhor, nós somos regenerados, nós acabamos de ver isso. Já a santificação não. A santificação é um processo, né, que vai demandar de toda a nossa vida. É algo que a gente vai conquistando dia a dia, até que a gente consiga alcançar a estatura de varão perfeito. Vamos lá para o subtópico 1 do tópico 3, que diz assim, a santificação como posicionamento. No exato instante de sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo, por Deus e pela igreja. É aquilo que eu estava dizendo, né? Que a pessoa, muitos dizem, é santo, só que agora seu santinho. Por quê? Porque o Espírito Santo está atuando em nós. Nós não praticamos mais as coisas velhas. Então, além de justos, nós também somos santos, né? Passamos a ser vistos como santos por Deus, primeiramente, justo e santo por Deus, o Senhor nos enxerga assim, e também pela Igreja de Cristo. Já separado do mundo, nós tornamos-nos propriedade exclusiva do Senhor. Nós vamos viver as coisas de Deus, somos propriedade exclusiva dele, né? O inimigo não tem mais poder sobre as nossas vidas. Lá em 1 Pedro, capítulo 12, versículo 9, ele vai dizer assim: vocês, porém, são geração eleita,
sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus, nação eleita, povo escolhido, propriedade exclusiva de Deus. Glória a Deus. Posicionalmente, nós somos santos por intermédio de Jesus Cristo, né? Porque o processo de santificação a gente pode até comparar assim, tipo uma escadinha que você vai todo dia subindo um degrau, você vai melhorando, né? A cada dia nós passamos a ser mais santos, não é? Por quê? Porque a santificação, ela é um processo. Vamos ver isso agora no subtópico 2 do item 3. A santificação como processo. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, e realmente o é, terá que submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação. Por quê? Porque nós somos humanos. Habitamos numa carne que se inclina para o pecado. Então, é um processo, né, disciplinado. É você errar, pedir perdão a Deus e não praticar mais, né? E a gente vai galgando degrau a degrau, né? Até que a gente venha alcançar a estatura de filho de Deus. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. É mais ou menos assim, como se a cada dia acordei hoje, cheguei na frente do espelho, poxa, eu estou diferente. É como se a cada dia a gente fosse olhando no espelho e a gente não enxergasse mais a nós, mas nós passássemos a enxergar o Senhor Jesus, a refletir, né, a natureza de Cristo. Glória a Deus. Na santificação do novo homem, a palavra de Deus, ela é imprescindível, né? A gente meditar na palavra, pois é ela que nos conduz ao ideal cristão, né? A palavra de Deus, a Bíblia, ela é a nossa bússola, né? É ela que vai nos direcionar, né? O nosso manual. Tudo que a gente precisa saber de como viver, como vencer as tentações, como se revestir com as armaduras espirituais, né? Como buscar ser correto em toda a nossa maneira de viver. A palavra do Senhor, ela vai nos ensinar. É nela que nós devemos meditar de dia e de noite, porque ela vai nos levar à perfeição e santidade, para que em tudo sejamos a imagem e semelhança de Deus. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Essa palavra encontra-se em Mateus, capítulo 5, versículo 48. Né? A gente deve ser perfeito, assim como o nosso Deus, Ele é perfeito. É algo que vai depender de nós, que compete a nós, a nossa santificação. Amém? O tópico 3.3, né, que é o 3 subtópico do item 3, ele diz assim: a santificação é a vontade de Deus no novo homem. Isso é forte, né? O novo homem é impossível sem o processo de santificação. A santificação é um critério de Deus para nossas vidas. É o que o Senhor espera de nós, que nós sejamos santos, assim como Ele é santo. Porque a palavra diz que sem santificação ninguém verá Deus. Então esse é um pré-requisito, ser santo, como o nosso Deus é santo. Lá em Hebreus 12, o 14, ele vai dizer: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então a gente já sabe que esse é o nosso pré-requisito para a nossa salvação. É ser
santo, porque no céu não entra imundícia, né? Quanto mais nos santificarmos, mais parecido nos tornaremos com o Senhor Jesus, né? Nós passaremos a ter o caráter de Cristo. É tão bom quando alguém chega pra gente e diz assim: ô irmã, você passa uma coisa tão boa, eu sinto uma paz, né? Por quê? Porque não somos nós, né? É porque nós já passamos a ter um pouco daquela natureza de Cristo, né? Então nós transmitimos isso para as pessoas. Eu creio que as irmãs já passaram por essa situação de alguém falar assim: e como é bom a gente ouvir isso, porque a gente sabe que a nossa natureza antiga, ela morreu, né? Nós somos imitadores de Cristo, né? Paulo disse lá aos Coríntios: tornem-se meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Ou seja, em outras palavras, ele disse: seja imitador de Cristo. Haja como ele. Foi como eu disse essa semana na leitura diária, né? Quando a gente vai tomar atitude, se a gente se perguntar: o que faria Jesus no meu lugar? Como Jesus agiria? O que é que o Senhor faria? Né? Se nós pensarmos e agirmos assim, nós estaremos no caminho certo, porque estaremos agindo da maneira que o Senhor gostaria. Logo, devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. Como eu estava dizendo, é o pré-requisito. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Essa passagem está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Mas, se pecarmos, né, como falhos que somos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda injustiça e de toda impureza. Lá em 1 João 1,7 vai dizer: se porém andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, é o sangue de Jesus que nos purifica. Então, se nós somos luz, no momento de erro nosso, nós devemos pedir perdão. E o sangue do Senhor Jesus, ele vem sobre nós e nos lava os pecados. Amém? Que a Igreja de Cristo volte a pregar com mais instância e urgência a doutrina da salvação. Isso é muito sério, porque nós temos visto nos últimos dias, né, que muitos pregadores tentam massagear o ego da igreja, né, e não falam de santificação para o povo de Deus. E nós sabemos, nós aprendemos agora, que a santificação é um pré-requisito para irmos para o céu, né? Como eu disse, sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, que a gente tenha essa consciência, que nós oremos para que os pregadores, né, os pastores, que eles realmente doutrinem as pessoas a buscar a santificação, para que elas alcancem a salvação. Nenhum impuro ou profano entrará na Jerusalém celestial, né? Lá em Apocalipse 21, o 8, ele vai dizer assim: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Por que a segunda morte? Porque a primeira é a morte espiritual. Porque só quem não tem o amigo Espírito Santo na sua vida para lhe direcionar é que comete todas essas coisas, né? Ele é idólatra, ou seja, ele adora imagens, ele adora a um filho mais que a Deus, ele adora um bem material mais que a Deus, né? Os mentirosos, que quem é o pai da mentira é Satanás,
logo quem mente é filho dele, né? Os que praticam feitiçaria, isso não quer dizer só os macumbeiros não, viu? Só os espíritas não. Aquele que dobra o seu joelho para pedir o mal de alguém, ele é considerado feiticeiro. E os feiticeiros não herdarão o reino. A palavra de Deus, ela nos orienta que nós devemos amar os nossos inimigos e que devemos orar por aqueles que nos perseguem. Então, que nós possamos seguir esse conselho que a palavra nos dá. Porque aquele que pede o mal de alguém, ele é considerado feiticeiro. Isso é sério. A gente vê muitas pessoas que se dizem de Deus praticando isso. E essas já estão condenadas, né, ao Hades. Né? Também ele fala dos assassinos, dos depravados, dos que cometem imoralidade sexual, que todos esses já estão condenados ao lago de enxofre e que todos esses já perderam a presença do nosso amigo Espírito Santo. Vamos lá para a conclusão. Quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, tomou a melhor decisão. Eu sempre digo isso, e as pessoas quando escutam dizem, eu não entendo como é que todo crente diz que é a melhor decisão que ele já tomou. Você já pensou você ter todos os seus pecados apagados, jogados no mar do esquecimento, você ter uma nova vida em Cristo Jesus, você ser uma nova criatura? Com certeza, é a melhor decisão que alguém pode tomar, né? A nova vida em Jesus é um presente de Deus. Por quê? Porque é uma segunda chance que o Senhor nos dá, né? E quando do arrebatamento da igreja, nós seremos semelhantes ao Senhor Jesus, porque esta é a promessa que Ele nos fez por intermédio do apóstolo João. Olha o que ele diz lá em 1 João 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos. Ou seja, se Jesus ele tem um corpo incorruptível, nós também teremos um corpo corruptível, incorruptível e um corpo transformado, né? Nós teremos a semelhança de Cristo, seremos iguais, né, a Ele, seremos luz, né? Não teremos mais esse corpo físico aqui, e isso é glorioso, né? Essa é a promessa que o Senhor nos faz, e Ele diz assim: sim, nós, os remidos do Cordeiro, seremos glorificados, e nessa bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor. Que o Cordeiro de Deus seja eternamente louvado. Esta é a nossa recompensa por nossa obediência, pela nossa santificação. É morar na Jerusalém celestial. É dizer que valeu a pena cada tribulação, cada preocupação que passamos aqui nesta terra. Cada processo, né? É dizer que valeu a pena crer na morte de Jesus naquela cruz, porque a palavra de Deus diz que nós somos bem mais aventurados, porque nós não vimos os milagres de Jesus, nós não vimos Jesus sendo crucificado, mas nós cremos, por intermédio da fé, que Ele é o nosso Senhor e Salvador, que Ele deixou a sua glória, que Ele se fez homem, veio habitar nessa terra por amor de mim e de você, e que sofreu uma morte terrível, morte de cruz, né? Foi envergonhado, né? Foi pisoteado, cuspiram na sua face, foi humilhado, mas Ele foi como ovelha muda ali ao matadouro, né? E ali Ele venceu a morte. E ali Ele nos lavou de todos os nossos pecados, pelo seu sangue precioso carmesim. Amém? Que sejamos gratas
ao Senhor todos os dias, que nós possamos todos os dias trazer isso à nossa mente, para que não esqueçamos desse favor imerecível, que é a salvação, né, por meio da graça, por meio da fé em Jesus. Amém? Eu sou grata a Deus por esta oportunidade de estar dando essa aula, porque eu tenho crescido, né, com essas aulas. Dou graças a Deus ao Senhor. Amém? Que nós possamos ter um domingo abençoado e recheado com a presença do nosso amigo Espírito Santo de Deus. Fiquem todas na paz do Senhor Jesus.